Sejam bem-vindos em nome de Jesus ao nosso culto. Você que está aqui, você que está na sua casa, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Paz de Deus, amém, irmãos? Amém? Glórias a Deus, porque estamos aqui. E se estamos aqui é porque o Espírito Santo nos trouxe para a casa de Deus. E eu espero que faça sentido para você tudo aquilo que vai ser ministrado hoje. Talvez não seja muito agradável ouvir aquilo que nós vamos ouvir hoje, mas se fizer sentido e se houver transformação, está valendo. Amém? Eu pedi para os jovens ficarem aqui também, porque eu acredito que é um tema que é importante para todos, jovens, adultos, crianças. É importante os jovens entenderem um pouquinho daquilo que vai ser ministrado aqui hoje. Então, sejam bem-vindos os jovens. Obrigado, Mateus, por emprestá-los hoje para nós. Espero que haja entendimento também para todos. Amém, igreja? A ministração de hoje, ela é muito boa para ser ministrada na igreja do amigo, para ser ministrada na igreja que você foi convidado para ministrar. Talvez não seja muito boa para ministrar na nossa própria igreja, porque no próximo domingo estaremos aqui de novo, e no outro, nós vamos continuar caminhando juntos. Mas Deus, Ele tocou no nosso coração e Ele trouxe a palavra de hoje. E Ele deu esta direção para que ela fosse ministrada nesta igreja. Amém, amados? Então eu convido a todos que se levantem em nome de Jesus. Eu quero consagrar a vida de cada um a Deus. Eu quero consagrar esta palavra ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Pedir que a bênção de Deus esteja sobre cada um em nome de Jesus. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão trabalhando, enfim, o nosso Deus é onipresente. Que Ele possa visitar agora toda a igreja dEle. E que a ministração de hoje possa fazer sentido, que seja como uma semente jogada em um terreno fértil, um coração preparado em nome de Jesus. Eu quero repreender todo o cansaço, todo o desânimo, todo o sono, toda a falta de concentração. Eu quero repreender em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus por este lugar, por esta porta e pela vida de cada um que faz parte deste corpo e que está hoje aqui. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Podem se assentar. Hoje eu vou fazer uma ministração um pouco diferente. E eu louvo a Deus porque você está aqui. Uma vez eu falei para o pastor Gu que tem que ter muita coragem para pregar aqui na nossa igreja. E realmente tem que ter muita coragem. Não é só em países que tem perseguição que tem que ter coragem para pregar. Em todo lugar tem que ter coragem para pregar. E aqui não é diferente. Mas eu louvo a Deus por você que está aqui. Amém, queridos? E essa ministração, ela é para quem está aqui, não para quem não está aqui. Porque se 10% das pessoas que não estão aqui têm o hábito de assistir o culto depois, já é muito. A chance de quem não está aqui não assistir essa ministração é muito grande. Porque muitos não vêm e também não se importam em assistir o culto depois. Então, se não houver uma campanha para que as pessoas assistam, certamente elas não vão ouvir aquilo que vai ser dito aqui. Mas eu louvo a Deus, porque eu e você estamos aqui. E eu e você vamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Ela é uma ministração um pouco diferente, porque eu tenho o hábito de ministrar de uma forma expositiva, né, onde nós trazemos um contexto, expomos este contexto e ali
nós vamos explicando à luz do Espírito Santo aquele contexto. Hoje vai ser um pouco diferente, então eu vou trazer versículos que vão dar base àquilo que vai ser dito. Eu não gosto muito de ficar pegando versículos, soltos, mas hoje vai ser importante para dar a consistência e a base daquilo que vai ser ministrado. Amém, queridos? Então eu peço muita atenção a todos. Eu quero iniciar chamando você para viver este convite. Fazer realmente uma analogia. Você está sendo convidado hoje. Você está sendo convidado e esse convite ele é muito especial. Eu quero que você imagine realmente que você está sendo convidado pelo rei Charles III e pela rainha Camila Rosemary para um banquete no castelo de Windsor no dia 29/7 às 11 horas, horário britânico. Você está recebendo esse convite agora. E aqui vai ser o local deste banquete. Então, no verso deste convite, tem o local onde vai ser a recepção. Castelo de Windsor. Salão Real número 7. Você está sendo esperado neste lugar. Mas também para aqueles de mais idade, você vai receber um outro convite hoje. Você vai receber um convite, Maria Antônia, para assistir o show do rei Roberto Carlos. São tantas emoções. Quando eu estou aqui. Não, porque você riu, você gostou do convite, por isso que eu citei o seu nome. E você ganhou um convite VIP. Camarote. E o show do rei será aqui em Barueri. Você é convidado especial. E a pergunta que eu faço é: qual o nível de entusiasmo quando você recebe um convite desse? E aí, Má? É o rei Roberto Carlos. É o rei Charles III que fez o convite. Eu vou lá para a Inglaterra, tudo pago. Voo, hospedagem, tudo certinho. Translado do hotel para o castelo. Qual é o nível de entusiasmo que você recebe um convite desse? E aí a próxima pergunta é: você se prepararia para ir neste evento? Você faria um planejamento? Que horas você acordaria? O que você iria vestir? Que horas você teria que sair do hotel? O que você falaria naquele lugar? O que você faria? Onde você se sentaria? Como você se comportaria neste lugar? Você faria um planejamento para ir a este evento? Você não precisa me responder. Todas as perguntas você responde para você mesmo. Seria necessário você se planejar para ir no show do Roberto Carlos, sabendo que muitas pessoas estariam ali? Que hora você teria que chegar neste lugar? Aonde você se sentaria? Como você se comportaria? Qual é a roupa adequada para você ir a este evento? Agora eu quero trazer alguns textos bíblicos. O primeiro está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 15. E ele é muito claro quando diz: a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito, Ele é o único soberano, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E eu quero trazer alguns versículos aqui que mostram quem é o nosso Deus, quem é Jesus. E este primeiro diz que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Mais um texto que mostra quem é Jesus. É um texto que mostra que Ele é o soberano dos reis da terra. Um outro texto também, Apocalipse, diz:
Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Mais um texto para corroborar aquilo que está sendo dito, que Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mais um texto em Apocalipse 19:16, diz que em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. O que está escrito no manto de Jesus, na coxa de Jesus, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E se você recebesse um convite para o encontro, e se vocês recebessem um convite, minha irmã, para o encontro, minha irmã, se você recebesse um convite para o encontro com o Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu faço uma pergunta para você. Você recebeu esse convite? Nós recebemos um convite dos Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a pergunta que eu faço é: qual é o nível de entusiasmo quando nós recebemos esse convite? Será que é o mesmo entusiasmo? Nós recebemos este convite todas as semanas para o encontro com o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas nem sempre o nosso entusiasmo é o mesmo. Como você se prepara para vir a este evento? Que horas acordar? O que vestir? Que horas sair de casa? O que falar? O que fazer? Como me comportar diante do Rei? Você faz um planejamento para este evento? Você pensa nessas coisas quando você vem ao encontro com o Rei dos reis, Senhor dos senhores? Não precisa me responder. Responda para si mesmo. Por isso que hoje nós vamos falar de reverência no culto. Esse é o tema da ministração de hoje. É a reverência, que nada mais é do que um sentimento de amor e respeito profundos. Quando temos uma atitude reverente diante de Deus, nós o honramos, expressamos a nossa gratidão a Ele e obedecemos os seus mandamentos. A reverência é o respeito, a reverência é o amor. Eu respeito porque eu sei quem Ele é, eu respeito porque eu o amo, eu respeito porque eu tenho uma profunda gratidão, eu respeito porque eu o conheço. Isso é reverência. Amor e respeito profundo. Nós temos 3 motivos para não fazer algo com excelência. O primeiro motivo é porque nós não sabemos fazer. O segundo motivo é porque nós não temos condições de fazer. E o terceiro motivo é porque nós não queremos fazer. Ou eu não faço porque eu não sei. Ou eu não faço porque eu não tenho condição. Ou eu não faço porque eu não quero fazer. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Porque nós vamos aprender algo sobre a reverência no culto do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procure se apresentar a Deus de modo agradável, manuseando corretamente a palavra da verdade. E o meu primeiro ato de reverência está na palavra de Deus. Mas muitas vezes eu vou para a igreja e nem levo a minha Bíblia. Eu vou para o culto, mas eu não levo a minha Bíblia. E eu inicio dizendo que um culto é como se fosse uma guerra, porque algo espiritual está acontecendo aqui que o diabo não quer que aconteça.
Há uma luta espiritual e a nossa arma ela é espiritual, a nossa Bíblia é uma arma, a nossa Bíblia é uma espada, e muitas vezes eu vou para a guerra e eu não levo a minha espada, vou desarmado. Talvez porque existe uma tecnologia, pode ser. Será que nós estamos indo na direção correta? Será que a tecnologia está nos levando à direção correta? Não sei. Mas a primeira forma de reverenciar o Senhor é estar com a palavra dele nas mãos, apresentando-se a Deus, aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Como eu vou manusear a palavra da verdade se eu nem ando com a palavra da verdade? Eu não abro a palavra da verdade na minha casa, eu nem levo a palavra da verdade para a igreja. Dificilmente eu vou conseguir manuseá-la corretamente como a palavra de Deus nos orienta. Forma de reverenciar a Deus, forma de honrar a Deus. Esteja com a sua Bíblia, meu amado. Segunda forma, eu convido você a abrir em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Racional está ligado à razão, ao entendimento, à compreensão. Deus ele quer o nosso culto racional. Deus não quer emoção, Ele quer razão. A emoção ela passa, mas a razão ela fica. Por isso, o culto é um momento tão importante que merece total concentração. O inimigo vai fazer de tudo para roubar a semente que está sendo semeada. Sem semeadura não há frutificação. E o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar a nossa concentração. Mas o nosso culto tem que ser racional, tem que ter razão. E para ter razão tem que ter concentração. Porque a falta de atenção vai nos levar à cegueira espiritual. Reverência no culto tem que ter concentração. E nós temos que tirar do meio de nós tudo aquilo que tira a nossa concentração. Tudo pode tirar a concentração. A luz tira a concentração, o barulho tira a concentração, o celular tira a concentração, a fome tira a concentração, a sede tira a concentração, a vontade de ir ao banheiro tira a concentração. Por isso é necessário ter planejamento na hora de vir ao culto. Se eu sei que eu vou ter fome, eu como antes. Se eu sei que eu vou ter sede, eu tomo água antes. Se eu sei que eu vou ter sono, eu descanso. Porque muitas pessoas estão sendo roubadas neste lugar. O diabo está roubando a semente neste lugar. A semente está sendo jogada, semeada, e eu vejo o esforço das pessoas que têm semeado neste lugar, mas o diabo tem roubado a semente. Mas ele não é totalmente culpado, porque não é o diabo que coloca ali a água e fala, vai tomar água lá. Não, nós levantamos e vamos tomar água. Nós levantamos e vamos ao banheiro. Nós levantamos e ficamos de um lado para o outro. E aí não adianta colocar nas costas do diabo. Ele só vai roubar a semente, mas a falta de concentração, ela vem de nós. Por isso é necessário criarmos um ambiente favorável, que haja concentração. Concentração. Este é um ambiente favorável para a concentração. E aí quando há concentração, há entendimento. E quando há entendimento, a palavra entra e germina. E a palavra dá fruto.
Mateus capítulo 21, versículo 13. E lhes disse: está escrito, a minha casa é chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de ladrões. A igreja é um lugar especial, preparado e consagrado para buscarmos a Deus. A casa de Deus é casa de oração. Ambiente favorável para buscarmos a Deus. Através da oração, grandes coisas acontecem através da oração. Grandes barreiras caem através da oração. Grandes libertações e curas acontecem em minha oração. Grande relacionamento acontece em minha oração. Revelações da palavra de Deus acontecem em meio à oração. A oração. E o Senhor Jesus é muito zeloso com a casa dele. E certa vez, então, neste contexto, ele entrou no templo e algo estava acontecendo ali, indo totalmente ao contrário de um ambiente favorável para a adoração. As pessoas estavam vendendo e comprando, vendendo sacrifícios, comprando, e ali aquele movimento que não tinha nada a ver com a oração. E ali sim, o Senhor Jesus virou-se. E ele não aturou aquilo. Ele não aturou aquilo. E deixou este ensinamento para nós. A igreja é casa de oração. Então a reverência a Deus está ligada à oração. É oração no início, é oração no meio, é oração no final. Reverência no culto ao Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 7. Lá no finalzinho do Novo Testamento, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, antes de Judas e Apocalipse, 1 João no capítulo 1, no versículo 7, diz a palavra de Deus: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A casa de Deus é lugar de comunhão, o culto é momento de comunhão, a igreja é um lugar de comunhão que se estabelece no momento em que a mente do homem está alinhada com a eternidade. Quando a conexão está ativa entre o homem e Deus, ali a comunhão entre os irmãos. E a comunhão é estar todos debaixo de uma única missão, de uma única direção, de um único Deus. Todos pensam da mesma forma? Talvez não, mas há comunhão nos pensamentos. Quando há divergências, que é natural e é normal, e isso tem que acontecer, devemos chegar a um senso comum, guiados e impelidos pelo Espírito Santo. Mas a comunhão não é conversinhas torpes, não é conversinhas fora de contexto. Comunhão é relacionamento íntimo com o irmão, e tem que ter comunhão na igreja. Momentos excelentes para que haja comunhão, sim, no início do culto, ao final do culto. Mas o que não pode acontecer são conversas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver. Isso não é comunhão. Lá em Salmo no capítulo 1, versículo 1, diz que feliz é aquele que não imita a conduta dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não tem conversinha torpe, não tem conversa de escarnecedor. A igreja não pode haver esse tipo de conversa, de papo. É comunhão. É um pouco diferente. Mas o que tem acontecido neste lugar é que quando nós vamos iniciar o culto às 10 horas, parece que a gente liga uma chavinha. Galerinha, vai começar o culto, vamos lá, todo mundo para o seu lugar. Existe a comunhão? Será que o que está acontecendo é comunhão?
Será que nós temos que ligar uma chave para dizer vai começar o culto? Ou o culto já começou? Ou o Senhor já está aqui? Existe uma preparação? Existe um planejamento? Ou as coisas aqui estão ligadas no automático? Começou o culto, vamos lá. Senhor, agora nós vamos começar o culto. Lucas no capítulo 18, verso 19. Mateus, Marcos e Lucas. Terceiro evangelho. No capítulo 18, no verso 9, nós lemos em 1 João, no capítulo 1, verso 9 e 10, sobre a confissão, sobre a comunhão e a confissão. E aqui nós vamos ver uma parábola, que diz assim no verso 9: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Nem penso como este publicano, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O culto é um lugar apropriadíssimo para confissão e remissão de pecados. A palavra diz que eles estavam no templo, e a palavra diz que este homem confessou os seus pecados a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E a palavra também diz que esse homem voltou para a sua casa justificado. Culto é lugar de confissão, mas também remissão de pecados, justificação. Podemos chegar aqui arrebentados, sujos, podemos sair alvos como a neve. É um lugar totalmente apropriado para isso. Hebreus capítulo 12, verso 28, versículo 28 e 29, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Então, meu amado, culto é momento de adoração. O verbo grego proskuneo significa prostrar-se, adorar, prestar homenagem a alguém ou venerar, ser reverente. Adoração significa tudo isso, homenagear alguém. O culto é lugar para que Deus seja homenageado, venerado. E a palavra de Deus nos diz que culto é momento de adoração, é oportunidade de prostrar-se, é oportunidade de prestar uma homenagem a Deus, venerá-lo, ser reverente a Ele, agradecido. Abacuque, capítulo 2, verso 20, Antigo Testamento. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque no capítulo 2, versículo 20. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. O profeta falando do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos convida todo domingo a estarmos aqui, e ele diz que diante dele cale-se toda a terra, silencie-se diante de Deus. Portanto, a igreja é um lugar reservado ao culto, lugar de respeito. Não podemos achar que estamos em nossa casa, não podemos achar que estamos no shopping ou em qualquer outro lugar de entretenimento. Nós estamos no culto ao Deus Todo-Poderoso.
Mas muitas vezes conversamos durante o culto, conversas paralelas, que nem sempre está relacionado à palavra de Deus. E mesmo que estivesse relacionado à palavra de Deus, não convém, durante a ministração da palavra, conversarmos. Em respeito à palavra de Deus, sim, mas também em respeito a quem está aqui à frente. Porque muitas vezes também falta respeito com quem está pregando. É triste dizer, mas é a realidade. Por isso que é muito difícil pregar também. Neste lugar tem que ter muita coragem. Muitas vezes você está pregando, as pessoas estão conversando, estão entretidas em outras coisas, estão vendo o celular e não estão nem aí para aquilo que está sendo pregado. Vocês sabem quantas horas foi dedicado para construir essa apresentação? A igreja tem noção de quanto tempo demanda para preparar uma palavra? Mas quando estamos em algum evento de entretenimento, no teatro, no jogo de tênis, ninguém fala. No cinema, ninguém fala. No cinema, ninguém levanta e vai tomar água. Porque se alguém falar, o pessoal de trás já dá aquela cornetada, né? Mas na igreja pode. Muitas vezes na igreja pode tudo, porque nós confundimos a liberdade que temos no Senhor. E eu estou aqui para dizer que nós não podemos confundir a liberdade que nós temos para adorar. Nós devemos ser reverentes ao Senhor. Nós devemos ser reverentes em tudo que está acontecendo no culto. E nós devemos respeitar aqueles que estão nos servindo. Porque muitas pessoas nos servem neste lugar. Porque se estamos sentados numa cadeira limpa é porque alguém limpou essa cadeira. Se entramos por aquela porta é porque alguém abriu aquela porta. Se tem uma apresentação aqui é porque alguém está projetando esta apresentação aqui para que todos os senhores e senhoras possam receber e serem servidos. Se tem um café ali é porque alguém coloca, se tem aula é porque alguém dá aula. Muitas vezes não respeitamos quem nos serve. Por isso agora eu quero chamar cada um a refletir sobre aquilo que foi dito. Eu peço que todos me sustentem em amor. Como eu disse, é uma palavra boa para pregar na igreja do outro, não na nossa. Mas o que eu não quero é ser surpreendido pelo Senhor me dizendo: você não falou. Pode voltar lá, Davi, por favor. Onde estava a reverência da igreja ao qual você era pastor? Como eu era reverenciado naquele lugar? E é por isso, meu amado, que nós vamos refletir. E aqui tem algumas perguntas. E você vai responder para você mesmo. É triste dizer, mas é realidade. Pessoas dormem quando você fala. Pessoas não se importam com aquilo que você está falando. Às vezes você está pregando, as pessoas levantam, vão lá na salinha das crianças e ficam lá o culto inteiro. Talvez ajudando quem trabalha lá. Ou talvez no corredor, conversando. E além de não estar prestando atenção no culto, também está atrapalhando quem está lá atrás. É triste, mas é a realidade. No nosso meio. Não é na igreja do vizinho, não. Eu estou falando algo que tem acontecido no nosso meio. Então aqui tem algumas perguntas. E eu convido você a ler e refletir. Se coloca na presença do nosso Deus maravilhoso.
E deixa que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração, não mais eu. Você se planeja para vir à igreja, para cultuar o seu Deus? Qual é o planejamento que você faz? Ou você está ligado no automático? Acordar e ir. Você lê a Bíblia? Com frequência? Você ora? Na sua casa? Na igreja? No seu dia a dia? Você tem reconhecido as suas falhas diante de Deus? A igreja tem sido lugar de confissão dos seus pecados? Ou está tudo bem? Você tem entendido o que tem sido pregado? O que tem sido pregado nos últimos tempos? E não é à toa que o pastor Gu tem pregado sobre Atos, o culto, a igreja, as testemunhas. Você tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade? A reverência, a gratidão, a honra, a glória. Como tem sido a sua atitude de reverência diante do Deus Todo-Poderoso? Eu citei alguns exemplos da igreja, mas como tem sido a reverência no seu dia a dia? No seu trabalho, quando você acorda, quando você vai dormir? Você tem um propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Você conhece o chamado de Deus na sua vida? Você tem convicção de que Deus te chamou? E você vive o chamado de Deus na sua vida? Agora eu tenho um convite especial. Um convite para o próximo domingo. Convido você a participar do culto da família. E o Rei estará aqui. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores estará aqui. Presença confirmada. E como você estará aqui? O encontro começa às 10. Que horas você vai chegar? Aonde você vai se sentar? O que você vai falar? Com quem você vai falar? O que você vai se vestir? Qual é a tua expectativa? Qual é o teu entusiasmo para estar aqui neste encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Responda para você mesmo. Mas o convite está feito. E eu recebo esse convite há mais de 20 anos. Eu não entendia o que era esse convite. Agora eu entendo o que é esse convite. É triste quando a igreja está vazia, mas eu posso estar sozinho aqui, eu vou adorar ao Senhor. Eu vou viver esse convite intensamente, como se fosse o último da minha vida. Porque eu não quero mais ser qualquer cristão. Eu não quero mais ser um cristão irreverente. Eu não quero mais servir a Deus de qualquer jeito. Eu não me permito mais servir a Deus como eu servia. Eu não me permito mais. Esta palavra foi para mim, não foi para você. Servia a Deus de qualquer jeito.
um chamado que Ele tem para a minha vida, e eu vivi esse chamado de qualquer jeito, não dá mais para mim, não dá mais. Para servir a Deus de qualquer jeito, eu prefiro não servi-lo mais. Porque muitas vezes eu servi a prefeitura onde eu trabalho melhor do que o meu Deus. Quando eu tenho uma reunião com o meu chefe, eu não me permito chegar atrasado nessa reunião. Mas muitas vezes eu me permitir com o meu Deus servi-lo de qualquer jeito, para mim não dá mais. Ou eu entendo o meu chamado, o meu propósito, eu vou viver mais 20 anos brincando de ser crente e vivendo uma ilusão. Quando eu estiver doente, a palavra diz que eu devo ir à igreja e pedir para que os presbíteros orem e me unjam. Hoje, as pessoas doentes ficam em casa. Hoje, uma dor de cabeça é motivo para não vir cultuar o meu Deus num convite maravilhoso que eu tive. Uma dor de dente, uma dor na perna é motivo para não vir à igreja. Uma festa é motivo para não vir à igreja. Eu não posso recusar este convite por qualquer outro convite, ou por uma indisposiçãozinha, um piriri. Sabendo que neste lugar é lugar de cura, sabendo que eu posso encontrar a cura neste lugar, eu venho para este lugar. E eu não estou pregando para quem não está aqui. Como eu disse, quem não está aqui talvez não vai receber essa semente. Eu sabia que não ia ser uma palavra tão agradável de receber. Talvez quem veio buscar a bênção vai voltar para casa desiludido, triste, chateado. Mas se fizer sentido para uma pessoa que está aqui, valeu a pena estar aqui. E os pequeninos, aprendam isso desde pequeno, Leonardo, Mateus, Bia. Reverência a Deus, meu filho, na tua vida. Saia da mediocridade em tudo que você for fazer na sua vida, principalmente no serviço a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.